Olá, noite de quarta-feira, noite de futebol, tem Libertadores da América no Beira-Rio, Internacional e Atlético Mineiro. O adversário desses times já foi conhecido. Na Copa do Brasil tem CRB e Grêmio. E tem futsal. Na Liga Nacional, a LAF enfrenta Crona em Joinville. É agora, no Papo de Boleiro. É quarta-feira, meio de semana, você já sabe, é muito futebol e muito futsal também, né, Diogo Botti? Quase todo dia de futsal ultimamente. Hoje tem pela Liga Nacional a LAF fazendo a sua segunda partida dessa série fora de casa, enfrenta Crona lá em Joinville. Buscando a recuperação, né, Márcio? Depois da derrota contra o Jaraguá, a LAF, apesar de ter feito uma boa partida, acabou não sendo páreo para o time lá de Jaraguá do Sul, acabou perdendo por 3-2 e busca a recuperação com uma equipe que vem irregular, mas que ainda está devendo partidas, vamos dizer assim, na Liga Nacional. É a equipe que tem menos partidas na tabela de classificação, tem apenas 5, tem 3 vitórias e 2 derrotas, ainda não empatou. Então a equipe da LAF tem a chance de repente pontuar, trazer um bom resultado lá de Joinville, porque o Crona é uma equipe que tem mostrado bastante regularidade e a LAF, a gente sabe, tem mostrado um futsal bastante competitivo ao longo da Liga Nacional até agora. Então a gente espera a aposta aí 20h15, horário de Brasília aqui, a transmissão pela Independente, né? A gente está acompanhando aí os amigos da Independente, o Dinho, o Jaci Preto, estão lá fazendo um tour por Santa Catarina, né? Então a gente aguarda que a LAF traga um bom resultado de lá, porque não os 3 pontos aí para voltar a se aproximar dos líderes, que a gente já tem uma disparidade ali na tabela e tal, algumas equipes já estão desdenhando, já estão conseguindo abrir um pouco mais de vantagem na tabela de classificação. A LAF está em 10º lugar, está dentro da zona de classificação, até 14 classificados. São 14, exato. E aí vai para... Aí em segunda fase aí que são divisão de grupos, né? É uma competição bem diferente assim na Liga Nacional. Aí tem a questão de critérios e tal, que agora não me recordo muito bem, mas classificando os 14 ali, eles são divididos em grupos e aí depois é bem difícil sim, porque daí classifica só 2 de cada grupo. Então, tipo, eu acho que, se não me engano, são 2 grupos de 7, inclusive, e aí classifica só 2 para fazer as semifinais da competição. Beleza. Bom, a partir das 8h15 da noite, então, tem Crona e a LAF pela Liga Nacional. Você acompanha pela rádio e também depois fica informado, lógico, de tudo que aconteceu nesse jogo amanhã no Jornal Informativo do Vale. Hoje também é dia de Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, o Grêmio vai às Alagoas, né, Diogo? Alagoas vai a Maceió, estádio Rei Pelé, enfrentar o CRB, atual campeão alagoano, equipe que estreou com o pé direito na Série B do Brasileirão, fez 2-0 no Bragantino. É uma equipe que promete alguma dificuldade para o Grêmio. Talvez o Grêmio não encontre as facilidades que teve na primeira fase, quando enfrentou e eliminou o Campinense. Na primeira partida acabou vencendo por 2-1. Acho que agora o CRB é um buraco um pouco mais embaixo. O CRB começa a ser um dos times de nome lá, quer dizer, tradição já tem, faz 200 anos que existe, mas começa a ser um dos times mais de nome lá do Nordeste? Sim, é uma equipe aí que fez uma bela competição também na Copa do Nordeste, que é os campeonatos agora tem competições que os estados se enfrentam, né? Então o CRB fez uma boa disputa lá e vem forte, né? Uma equipe que teve algumas contratações, está disputando o Campeonato Brasileiro da Série B, então é uma equipe que vem em ascensão. Eu acho que o Grêmio não vai ter facilidades, o Grêmio que tem desfalques para essa partida, não conta com seus 2 atacantes principais aí, o Yuri Mamute servindo a seleção brasileira sub-20 e o Brian Rodrigues que está machucado, às vezes até uma bênção, né, que não vai jogar, mas ficou em Porto Alegre machucado o uruguaio, certo é que o Luan deve ocupar a posição ali de centroavante como um falso camisa 9, com a entrada do Everton ao lado do Juliano e do Douglas. O Douglas que é outra dúvida aí, você não sabe se vem ele ou se novamente o Filipão aposta no jovem Lincoln, que também embarcou. Teria algum nome para substituir a presença ou a alma que estava ali, Cebola? Na verdade, o Cebola nem veio, né? Não teve presença, né? O jogador que atuou 88 minutos, não tem como ser um substituto aí. A expectativa da direção e do próprio torcedor gremista era enorme. Porque o Cebola é um jogador de seleção uruguaia e tudo mais, um jogador de nome, né? Mas as constantes lesões e a falta de atuações do jogador acabou sendo uma decepção gigante para a torcida. E, na verdade, o Grêmio vai ter que buscar no mercado um jogador para suprir, mas eu acho que não suprir a ausência do Cebola, até porque a gente
Na verdade, não pôde presenciar o Cebola em só si. Se teve foi ausência, Só presenciou de espírito, né? não de campo. Então, acho que o Grêmio vai ter que buscar. O Grêmio está no mercado, anunciou ontem o Vitinho, anteontem o Vitinho, que é o centroavante aí que foi goleador pelo Guarani de Palhoça, Campeonato Catarinense, mas é um jogador de grupo. Nos bastidores fala-se que um grande nome está sendo sondado pela direção que buscou o Sheik do Corinthians, mas acabou sendo barrado ali nos altos salários do jogador. Então algum nome dessa grandeza assim deve pintar na arena nos próximos dias aí, mas o certo é que o Grêmio precisa de reforço, não só no ataque, algumas posições também são carentes, como meio campo e algum zagueiro. O Sheik é aquele da Bitoquinha. O Sheik é da Bitoquinha, Emerson Sheik. Joga muita bola. Né? Joga demais, joga demais. Você andou saindo do Corinthians, jogou ali pro... Jogou no Botafogo e tal, é um jogador muito participativo, polêmico, né? Mas é um jogador que bota a bola embaixo do braço e deixa pra mim, né? Jogador que assume a responsabilidade, são um tipo de jogadores que o Grêmio precisa aí pra encarar um brasileiro, não só passar novamente como coadjuvante, mas quem sabe buscar uma Libertadores ou até, por que não tentar o título, né? Vai que dá. Bom, além dos CRB e Grêmio hoje pela Copa do Brasil, nós temos mais jogos nessa noite, né, Diogo? Copa do Brasil, a gente tem bola rolando agora, daqui a pouco, 19h30 para Santos e Maringá, além do CRB e Grêmio também, a gente não falou o horário, 19h30, torcedor gremista, daqui a pouquinho aí. Goiás Independente do Pará, também 19h30, mesmo horário para Ponte Preta e Moto Clube. Às 22 horas tem o Figueirense enfrentando o Avaí, clássico catarinense, jogo de volta. Lembrando, o primeiro jogo foi vitória do Avaí por 1-0. Sport Chapecoense, confronto já na segunda fase de dois times de Série A. Já confronto bastante movimentado, o Chapecoense venceu o primeiro jogo por 2-0. 22 horas também Coritiba e Fortaleza e o Cuiabá enfrentando o Vasco. Bom, para confirmar, né, às 7h30 então do jogo do Grêmio. 7h30 Grêmio. A gente faz, o Bruneto passa aqui, depois acerta a conta, tem na Tropical, então. Isso aí. Não, 7h30 não, porque é a Voz do Brasil. A partir das 8 da noite, então. Tem... uma coisa assim, a LAF, provavelmente, a M820. Do Grupo Independente, o torcedor pode ficar atento aí, por acaso, se o Independente não tiver, a M820 vai estar passando o jogo. Bom, é isso aí. É vantagem. Tem que dar opção, né? É isso aí. Como tem outros jogos hoje também, né? Então vai ser essa divisão aí. Aí, ó, rádio do Vale, a M820. Pronto, tá aí na nossa Independente. Tá confirmado. E o jogo da noite, o jogo da televisão, das 10 da noite, é Internacional e Atlético Mineiro. A decisão dessa dupla de quem segue na Libertadores da América. O adversário já está conhecido, né, Márcio? Quem é, Diogo? Definiu ontem, vitória de 2-0. Santa Fé da Colômbia fez 2-0 no Estudiantes. E já está nas quartas de final. Aguarda por Inter ou Atlético Mineiro, que sai hoje. Jogo complicado. Virou, né, o Santa Fé? Sim, havia perdido o primeiro jogo na Argentina por 2-1. Estava ganhando de 1-0, já estava conseguindo a classificação, mas acabou fazendo mais um gol no segundo tempo ainda. O Estudiantes pressionou, botou a bola na trave, fez o diabo lá, mas não conseguiu buscar o gol que levaria a partida para os pênaltis, né? Santa Fé da Colômbia classificado, aguarda Inter Atlético Mineiro no El Campín, um jogo bastante complicado, a 2.600 metros de altitude. Eita, para chegar até essa altitude, todo o Internacional precisa confirmar a passar por sobre o Atlético Mineiro. Vai cozinhar o Galo hoje ou não, Diogo? Jogo complicado, Marcelo, ainda que tenha o clima aí de torcedor de euforia e tal, qualquer vitória do Atlético Mineiro dá o Galo, né? Então, apesar do empate lá em 2-2, a vantagem conquistada do Internacional é a vantagem de um novo empate com menos gols. Apenas isso. 0-0 e 1-1. 0-0 e 1-1, isso aí, dá Colorado. Vitória de qualquer ambos dos times classifica para a próxima fase. Certo que o Inter tem, claro, o favoritismo de jogar em casa e decidir a classificação, entendeu? O Beira-Rio deve estar lotado, os ingressos foram esgotados ainda no início da semana, né? O certo é que o Inter vai apostando no seu esquema que vem dando certo. A dúvida do técnico Diego Aguirre é entre o Jorge Henrique ou o Valdívia. O Jorge Henrique, lembrando, o torcedor, não adianta ficar bravo com o Jorge Henrique. O Jorge Henrique era titular, entendeu? Ele se machucou, saiu, entrou outro. Então, talvez o Jorge Henrique possa estar retornando aí a titularidade ao lado do Alessandro e do Sacha, ou senão a permanência do Valdívia, que dando boa resposta dentro de campo, jogador de muita mobilidade. Deu uma outra cara pro Inter aí, tanto no jogo lá em Minas Gerais, como nos jogos que vem disputando pela própria Libertadores. O retrospecto de Internacional Atlético Mineiro amplamente favorável para o Internacional aqui no Beira-Rio. No Beira-Rio, exatamente. O Atlético não ganha desde 86, de lá para cá são 21 jogos, com 13 vitórias do Inter e 8 empates. Mas lembrando que um desses empates foi em 3-3. O que não é bom pro Internacional. Um empatezinho. E não pode entrar com aquele espírito de empate, né, Diogo? Nós já falamos no outro dia que entrou com o Lajeadense na Copa do Brasil. O Lajeadense estava podia empatar
perdeu. Exatamente. Mas eu acho que assim, Márcio, eu acho que o espírito do Inter, de vestiário, até o próprio trabalho do Diego Aguirre, acho que talvez isso não seja o problema. Eu acho que o Inter vai entrar focado, a torcida vai pegar junto. E o Inter, a gente pode esperar assim, um grande jogo internacional. De repente, com o início contra, assim como foi com a Universidade do Chile lá no Chile, o próprio jogo contra o Emelec aqui no Beira-Rio. Então o Inter parece hoje mais armado para enfrentar esse tipo de decisão. E eu acho, enfim, espero um grande jogo internacional, espero a classificação, não com tanto sofrimento. O time do Atlético tem alguns desfalques importantes, como o lateral Pedro Rocha, que não embarcou, sentiu um problema aí físico, não joga, jogador que até de nível de seleção brasileira, né? Então são alguns desfalques, mas por outro lado conta com o retorno do Guilherme, que é um jogador que costuma fazer a diferença a favor do Galo. Então vai ser um grande jogo novamente, o torcedor colorado tem que ajudar o time o tempo inteiro. A gente tem certeza, eu aposto no Internacional de muita movimentação, de muita velocidade, para sair de campo com uma vaga. Beira-Rio vai estar lotado, é a partir das 10 da noite o jogo, passa pela televisão, lógico, mas nada como assistir dentro do estádio, curtindo o friozinho da beira do rio. Torcedor já, quem adquiriu o seu ingresso por meio dos sócios aí, tá certo, senão não adianta ir atrás aí que não vai ter torcedor. Não houve nem ingresso colocado à venda, então não tem nem problema de pegar na mão de cambista. Ficou tudo na mão do sócio. Mas quem ficar em casa assistindo, comendo uma pipoca, tomando uma cerveja, não se preocupe, dá risada, porque lá vai estar frio pra caramba. Sempre, né? Não vai estar tão frio, mas lá na beira do rio lá vai estar. Bom, falar no estádio Beira-Rio, está aí a Arena, Diogo. Tem uma notícia quente aí de última hora da Arena aí, notícia que começou a rolar pela manhã, que dívida da OAS pode tirar os jogos da Arena. Na verdade a OAS tem uma empresa que se envolveu em alguns escândalos e tal, fiscais e tudo mais, e tem a questão ali do Banco Banrisul, do Santander e do Banco do Brasil, que não abrem mão das dívidas e para isso podem interditar o estádio gremista. Na verdade é uma questão que envolve valores, fechando a OAS não teria renda para tentar pagar as prestações em atraso com esses bancos, então talvez o Grêmio está numa situação de bico, acompanha à distância porque não tem como se envolver, certo que o Grêmio está numa... É complicado a gente falar isso, mas que tipo de negócio fez o Grêmio? Que tipo de negócio fez o Grêmio? Não tem mais o Olímpico. O Grêmio tinha um estádio próprio, que era o Estádio Olímpico. Aí fez um negócio de um estádio que ele ia usufruir junto com uma empresa que ia dar negócio. Eu não consigo entender. Sabe? É a mesma coisa que tu ter uma casa, aí tu ir morar numa mansão de aluguel. Entendeu? Tipo, aí a mansão uma hora pode cair, né? Sim. Isso está acontecendo no Grêmio. Espero que seja resolvido da melhor forma possível, porque só quem perde não é a OAS, não é Banco Brasil, Santander, é só o torcedor do Grêmio que tem essa condição aí, que já encara a Arena como sua casa. É uma situação bem delicada que a direção gremista precisa, de repente, contornar junto com a empresa aí que é envolvida. E é lógico que é coisa que não se resolve da manhã para tarde. Senão vão decidir agora, nessa semana, que não vai ter mais jogos na Arena. Mas o que eu fico admirado, assim, né, Márcio, no início do ano, a questão até presidencial, né? O COF estava anunciando que estava comprando. Garantiu, né? Garantiu. Como é que fica isso aí agora? Sabe? A política foi bucha. Mas o que seria interessante, Diogo Botti, por exemplo, é que a dívida que a OAS tem para a construção da Arena seria com o Banco do Brasil e Banrisul. Esses dois ainda dá para negociar porque são bancos públicos. E aí tu chega na presidente, chega no governador e diz, vem cá, vamos dar uma mãozinha aí, se eu te disser agora, que quem está complicando é o Banco do Brasil, entre Santander e o Banrisul estaria maleável, entendeu? Aquele negócio assim. Negociação. O Banco do Brasil que está complicado. E a OAS é uma das envolvidas naquela questão da Lava Jato da Petrobras, tá? Feia pegada. Já decretou falência não, moratória de alguma, moratória, essas coisas, né? Ano passado, só nos jogos da Libertadores hoje de noite. Toca lá. Além de Inter, então, Atlético Mineiro 22 horas, 19h30, daqui a pouco Cruzeiro enfrenta o São Paulo, jogo de volta. O primeiro jogo foi 1-0 pro São Paulo. E o Corinthians enfrenta o Guarani do Paraguai buscando recuperação. O primeiro jogo lá no Paraguai foi 2-0 pros time amarelo e preto. Que beleza. O Timão vai ter que correr essa noite. O Timão vai ter que correr essa noite para buscar o resultado. Bom, dobradinha de Giovanella na presidência na direção confirmado, da né? Confirmado. O Giovanella assume aí a partir de junho. Ao lado dele o Everton e Giovanella como primeiro vice. Nós ficamos por aqui. Hoje de noite, lembrando, daqui a pouco, 7h30, tem jogo do Grêmio, CRB Grêmio pela Copa do Brasil, às 8h15 tem Crona e Alaf pela Liga Nacional e às 10 da noite tem Internacional e Atlético Mineiro pela Libertadores da América. Que quarta-feira, hein? Tá, noite cheia, até madrugada. Vamos lá. Tchau pra vocês, nós voltamos amanhã depois da Redação Informativa. Um abraço.